começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Boa tarde, 1 em ponto. Boa tarde. Boa tarde, sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Sexta-feira gostosa. A torcida do Asa toda feliz. 2-0 em cima do Galo. Foi muito bacana, né? Foi muito bacana. Com saborzinho de revanche ali. Invicto ainda o nosso Alvinegro. Logo mais às 19 horas você vai ver no Futebol Show aqui na NN todos os comentários, todos os melhores lances, os gols, enfim, dessa vitória bacana. E parabéns ao Alvinegro Arapiraquense e toda a sua torcida, né? Muito bem. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 31 graus, possibilidade de chuva em 19% e ventos a 11 km por hora. Umidade relativa do ar em 51%. Esse é o clima agora, tá bem ameno, tá abafado, mas tá gostoso hoje, tá? E o tema de hoje, gente, síndrome do túnel do carpo. Pois é. André, o que é isso? Pois é, a gente vai descobrir o que é isso agora. Um abraço aqui para o Ronaldo, técnico de relógio, que tá lá na Vila do Grilo, já tá aqui ouvindo a gente aqui, vendo a gente pelo NN Play, nosso campeoníssimo de audiência com 127 mil inscritos. Se inscreva aí no nosso canal, aciona o sininho, dá o joinha para quando a gente estiver ao vivo no Comando 91 às 5 da manhã, você receber aquela notificação que estamos ao vivo, Saúde em Foco às 13 horas e logo mais às 19 horas o Futebol Show. Então você aciona o sininho, dá o joinha que a gente vai avisar para você quando a gente estiver ao vivo, tá bom? Doutor Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Pra gente começar, o que é exatamente a síndrome do túnel do carpo do ponto de vista anatômico e funcional? Boa tarde a todos que estão ouvindo e assistindo o programa. Vamos falar aí da síndrome do túnel do carpo, que boa parte das pessoas já ouviu falar. A síndrome do túnel do carpo, ela é uma doença do nervo mediano que ele passa aqui na região da palma da nossa mão. Essa doença, ela gera dor na região da palma da mão, uma dor que ela vem acompanhada de dormência, formigamento, perda de força. E isso muitas vezes tem choques, sensações de choque elétrico, coceira na região da palma da mão, que boa parte das vezes ela piora com a noite ao deitar, ao fazer esforço e principalmente prejudica o sono. E isso acaba gerando muita dor, desconforto, limitação de movimento e prejudica bastante o dia a dia e até não apenas para trabalho, mas até para as atividades diárias da pessoa, escovar um dente, levar um garfo da comida à boca. Isso fica prejudicado para quem tem a síndrome do túnel do carpo. O Marco Aurélio vai colocar na tela aí, gente, uma imagem, tá? Que você vai entender por que se chama túnel do carpo, tá? Uma imagem da mão, né? E você vai entender por que isso. Eita, Pepe, eu tô dirigindo, mas eu tô ouvindo você aqui, como é que eu faço para ver? Calma, o programa fica gravado aqui, você vai assistir depois, né? No NN Play e também no nosso canal Saúde em Foco com André Pepes. Você entra lá e depois você vai assistir para você tentar e você vai entender o que é que o doutor tá falando aqui, tá? Doutor, qual é o mecanismo que leva à compressão do nervo mediano dentro do túnel do carpo? O nervo, ele esse túnel, ele é uma região onde tem a junção de todos os tendões que fazem os movimentos de puxar os dedos da mão. E ali fica uma área muito curta, muito apertada. E aí, pequenos aumentos de volume ali dentro, como uma tendinite leve, um aumento de líquido corporal,
besteira já gera uma compressão do nervo. O tendão, ele está sendo comprimido também, mas o tendão ele é uma estrutura muito menos sensível do que o nervo. Por isso, o tendão em si, ele não essa compressão que ocorre do nervo não gera sintoma no tendão, porque é algo muito leve. Mas o nervo ele é muito sensível. Pequenas compressões, pequenos apertos ali desse nervo acabam gerando sintomas. E inicialmente os sintomas, a doença em si, ela é mais leve, ela é só o aperto do nervo. O grande problema é o tempo, quando isso vai demorando muito, isso vai machucando o nervo, e esse nervo tem uma capacidade de recuperação muito lenta, muito difícil, e por isso esses quadros vão ficando muito prolongados, crônicos, arrastados, devido ao nervo ser um tecido muito sensível. E assim, qualquer coisinha aumenta volume de líquido, aumenta tamanho de tendão ali na região do túnel do carpo, gera os sintomas e gera a doença. Ok, um abraço aqui a Neide. Amigo, já estou ligadinha logo mais também com o Sérgio Paulo. Doutor Daniel, sinto isso tudo que o senhor falou aí agora. A Neide está falando aqui. É um sintoma que é muito comum, e principalmente em mulher. Mulher pela anatomia mesmo da mulher. A mulher, ela tem o túnel, ele é mais apertado do que o do homem. Por isso a gente ouve muito mais as mulheres tendo síndrome do túnel do carpo, mas o homem também pode ter. E é um sintoma bem prevalente mesmo. É uma doença que acomete boa parte da população. Não é uma situação rara não de acontecer. Tá, Simone Soares, obrigado, um grande abraço para você. Tá ligadinha também aqui, ouvindo e vendo a gente aqui pelo NN Play. Um bom final de semana para você, Simone. Doutor, quais são os primeiros sinais clínicos que costumam aparecer e que o paciente geralmente ignora? Muitas vezes antes da dor, a primeira coisa é algum tipo de dormência na ponta dos dedos, na palma da mão. Começa aquele formigamentozinho leve. Às vezes a pessoa está segurando algum objeto, alguma coisa, e esse objeto ele solta da mão, ele cai da mão, e isso já é um sintoma que pode estar sugerindo a gente investigar que pode ter uma síndrome do túnel do carpo. Aí a dor, ela também pode ser o primeiro sintoma, mas muitas vezes é mais a dormência primeiro, ou esse formigamentozinho leve. Tá. Quais são os fatores de risco que estão mais associados à síndrome? O trabalho repetitivo, o uso de celular, eu falei, doenças hormonais? Inicialmente a mulher já tem uma tendência, a mulher já é um fator de risco, o sexo feminino, e trabalho com esforço repetitivo, quem faz trabalho manual, trabalhos manuais, digitação, escrever muito, pessoas que costuram, que trabalham com artesãos, que trabalham com arte, com coisas detalhadas, o uso crônico e contínuo de celular também pode contribuir. Tem algumas outras situações específicas, como doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, pode predispor a alguma coisa que gere acúmulo de líquido pelo corpo, como o rim que não está num funcionamento legal, que a pessoa fica mais inchada, pode também gerar um sintoma aí mais agudo de síndrome do túnel do carpo. E algumas vezes até as gestantes costumam ter, por causa das alterações hormonais e acúmulo de líquido pelo corpo durante a gestação também pode acontecer. Uhum. A Neide está dizendo assim, dá choque. Ela disse, eu sinto muita dormência e formigamento também. E quando estou com o celular na mão, quando eu demoro muito, até derrubo ele. Dá choque, muito choque, a dormência é muito grande. E derruba até o celular no chão, infelizmente. O ser humano é muito doente, ela tá dizendo aqui. Mas isso aí, esses sintomas são bem clássicos da síndrome do túnel do carpo mesmo. Aí nesse seu caso, o Neide, tem que buscar tratamento, né? Temos tratamentos para isso. E aí vai depender muito do tamanho, da extensão do problema do seu caso, para definir o que é melhor de tratamento, né? Que a gente fala já. Uhum.
Doutor, existe relação entre essa síndrome e condições como diabetes, hipotireoidismo ou gravidez? O hipotireoidismo, sim, porque ele altera todo o organismo e os tendões são muito sofridos para quem tem hipotireoidismo. A gestação, como eu falei antes, ela pode acontecer pelo acúmulo de líquido que ocorre naturalmente. E você falou diabetes. O diabetes, ele tem muito risco de neuropatias, de doença dos nervos periféricos. Então, a diabetes, ela é um fator de risco e, além de ser fator de risco, ela piora o quadro. Então, quem é diabético, tem a síndrome do túnel do carpo, tem que ter uma atenção maior ainda com a questão do controle da glicemia, do controle do açúcar no sangue, com o uso dos medicamentos e com o tratamento adequado, a dieta adequada, que aí o próprio controle do diabetes, ele já é um tratamento para os sintomas da síndrome do túnel do carpo. É muito importante. Quem é diabético tem que cuidar, tem que ter um controle muito grande da glicemia com o uso dos medicamentos e também com a dieta. O controle alimentar é fundamental. Perfeito. O controle glicêmico é importante. Um abraço aqui para dona Hilda lá no Capim. Ela mandou uma mensagem aqui para nós que diz assim: que esta seja uma tarde de progresso, tranquilidade e bênção sem medida. Boa tarde, dona Hilda. Muito obrigado. Um abraço a todos aí da sua família. Doutor, como é o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo? Ele é clínico, ou seja, ele é feito no consultório mesmo, ou vocês ortopedistas lançam mão de algum exame que possa melhorar o diagnóstico? A gente associa a história, o diagnóstico clínico, com o que você está contando, os sintomas, a característica dos sintomas. A gente faz um exame físico, que é principalmente o que mais a gente faz. É uma percussão do nervo mediano, que é uma pancadinha que a gente dá próximo na região do nervo, que quando dá um choque que irradia pela mão, isso é bem característico da síndrome do túnel do carpo. A gente não fecha esse diagnóstico apenas com a história e com o exame físico, porque a gente complementa utilizando a ultrassonografia. Na ultrassonografia a gente avalia o tamanho do nervo, que a gente percebe que esse nervo ele fica inchado, a gente chama de espessado, ele aumenta de tamanho devido à compressão. Você aperta uma coisa, aquilo que está apertado para trás fica aumentado de tamanho. Então isso a gente avalia na ultrassonografia. E outro exame que é muito importante é a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia, ela avalia a condução do estímulo nervoso desse nervo mediano. A eletroneuromiografia avalia todos os nervos, mas nesse caso vai avaliar a condução do nervo mediano e nessa avaliação da condução do estímulo elétrico, vai se dosar as diferenças e vai classificar em graus, que vai de um grau 1, que é o grau mais leve, até o grau 6, que é um grau de uma gravidade elevada, que quanto mais grave, mais difícil é o tratamento e principalmente a recuperação. Quando já você tem uma síndrome num grau mais grave, aí o resultado de todo o tratamento ele é sempre mais difícil. Por isso a gente tem que cuidar antes, logo, para que não chegue num grau grave, para que a gente consiga o melhor resultado possível. Doutor, existe alguma forma de prevenção eficaz para quem trabalha muitas horas com as mãos, como digitando ou usando ferramentas manuais? Primeiramente é muito importante ter um cuidado com a questão postural. A postura sua perante ao teu trabalho, teu ambiente, como você fica sentado, por exemplo, em frente ao computador, sem comprimir muito o nervo, com a mão bem apoiada, com a postura adequada, o fato de você, por exemplo, usar muito celular, ficar muito segurando o celular, dá pequenas pausas a cada 1 hora, 1h30, para um pouquinho, troca a mão para poder diminuir essa sobrecarga, manter
se manter saudável em geral, isso é extremamente importante, porque faz com que tenha uma recuperação melhor de se tiver algum problema inflamatório no tendão, para não gerar essa repercussão no nervo mediano. Você praticar atividade física para você fortalecer esses músculos da região do antebraço, da região da palma da mão. Não que você precise especificamente fazer um movimento ali para aquele local, mas só de você estar se exercitando e tendo um fortalecimento geral, isso já ajuda na prevenção. Trabalho de alongamento, mobilidade da região dos músculos dos tendões da mão, isso tudo ajuda bastante na prevenção. Tá, um abraço aqui pra Simone. A Simone diz assim: a gente só leva desvantagem até nas doenças. Ela tá falando porque a síndrome do túnel do carpo, como o doutor Daniel falou aqui, é mais incidente em mulheres, né? E a Neide tá perguntando: onde é que ele atende? Vou levar a minha mãe pra ele. Ela tem isso. Aí ela tem essa doença nas mãos. Onde é que ele atende, por favor? Eu vou passar pra você, Neide. Fica aí, já que você vai assistir até o final. No final da entrevista, a gente vai passar o endereço e o WhatsApp aqui da clínica onde o doutor Daniel atende, para que você possa levar sua mãezinha lá, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Doutor, em que momento o caso deixa de ser leve, moderado e passa a exigir uma abordagem mais agressiva? Isso é a partir do momento que esse nervo, ele não tá só com essa questão de compressão e ele já machucou. Basicamente, falando em termo bem popular, o nervo está machucado, e quando o nervo está machucado, o quadro clínico que você sente, a dor, ela tem uma intensidade maior, a dormência, ela é mais predominante, ela não passa, você não consegue segurar as coisas caem cada vez mais da mão, e isso, essa gravidade a gente percebe nos sintomas e percebe também no exame. Por isso a gente gosta do exame, a gente pede para poder saber quantificar, não só para saber, mas sim a gente conseguir definir qual é o tratamento adequado em cada fase e para saber qual o resultado do tratamento também. Porque muitas vezes a gente já vai tratar, já atende o paciente num momento que ele já está com um quadro muito grave e a gente já sabe que a capacidade, a possibilidade de melhora, ela é menor. Então, até para eu poder falar para você, paciente, se o tratamento ele vai ser mais efetivo, ele vai funcionar melhor ou não, é importante a gente quantificar, e nesse caso o exame é extremamente importante para poder a gente saber isso. Doutor, outra pergunta aqui, deixa eu me orientar aqui, deixa eu pegar aqui onde é que eu tô aqui para eu não me perder, eu já me perdi, né? Tá. Quais são as opções de tratamento conservador e em quais casos elas realmente funcionam? Os quadros mais leves, entre o grau 1, que é o grau mais leve inicial, até um grau 3, a gente opta sempre pelo tratamento conservador, que vai passar pelo uso de medicamentos específicos que vão depender de pessoa para pessoa, sintoma que a pessoa vem apresentando. A fisioterapia é muito importante para poder auxiliar nesse processo de tratamento conservador e de melhora. A partir do momento que isso não resolve, o que a gente começa já a pensar em fazer procedimentos. A gente começa a avançar um pouco no tratamento antes da cirurgia, que a gente pode fazer tratamentos invasivos mais minimamente invasivos com agulhas, a gente fazer aplicações. Nesse caso, o que a gente costuma fazer não é apenas uma infiltração, não é só aplicar medicação. A gente, como está tratando de nervo, aí a gente faz um bloqueio anestésico, usa um volume, uma quantidade de anestésico, que a gente solta esse nervo, separa ele dos tendões, e isso gera tanto uma anestesia ali no local, mas também junto com esse anestésico a gente usa medicamentos anti-inflamatórios, usa medicamento para ajudar a diminuir essa inflamação desse nervo, a tentar tratar essa lesão desse nervo. E é um tipo de tratamento que a gente faz guiado pela ultrassonografia para poder, antes de chegar numa cirurgia.
E a cirurgia é o que a gente, não que a gente deixa por último, mas a gente tenta primeiro esses tratamentos menos invasivos antes da cirurgia. E se nada funcionar, dependendo do grau, a gente parte para um tratamento cirúrgico. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, tomar uma água aqui, né? Parabenizando aqui a nossa co-irmã Imprima FM pelos seus 20 anos, né, Marco Aurélio? 20 anos aí de idade, a nossa co-irmã Imprima FM, que faz parte do Grupo SICOM aqui. Grande abraço para todos que fazem aqui essa grande emissora, que faz parte aqui do nosso grupo. Que Deus abençoe, que venha mais 20, mais 40, enfim, com muita evolução, com muita audiência, com muito dinamismo, como é a programação aqui da nossa Imprima FM. Quero falar para você das Óticas Cole. Você quer fazer seus óculos? Isso. Antes, passa no seu médico oftalmologista, ou então vai lá no Dr. Valberto Santana, médico oftalmologista, né? Que vai estar conosco na segunda-feira, dessa segunda-feira a 8 dias. E você depois pegar a sua receita, passa lá nas Óticas Cole, na Rua Brasília 438, aqui no bairro Brasília. E olha só, óculos completos a partir de R$299. E não é aquele óculos fraquinho, feio, não sei o que. É um óculos desse que eu tô usando aqui. O meu eu comprei lá, da minha família eu comprei lá. Você quer economizar? Então economiza, poxa, né? Liga agora para o Ventura pelo telefone 999468483. Esse é o WhatsApp das Óticas Cole. Você vai falar com o Ventura, que não é o Ace. É o 999468483. Óticas Cole, mais barato, impossível. Liga para ele e fecha o negócio. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes.
tarde. Muito bem, Neide, já mandei pro seu WhatsApp o telefone, o WhatsApp e o endereço da Ortoclin, tá? Está aí no seu WhatsApp o endereço da Ortoclin. No final da entrevista a gente vai falar também aqui. O assunto é síndrome do túnel do carpo com o doutor Daniel Dias Esteves, aqui da Ortoclin, médico ortopedista. Doutor, alongamentos e exercícios para as mãos realmente ajudam ou são mais um mito popular? Ajuda muito. Sempre que a gente tem, não o nervo especificamente, que ele tá doente, né, numa situação dessa, na síndrome do túnel do carpo, você não vai agir no nervo, porque aí realmente para o nervo mediano não faz muita diferença, mas você vai deixar os tendões que estão todos juntos ali colados ao nervo, esses tendões vão estar mais saudáveis, e eles mais saudáveis, eles não agridem o nervo, e aí consequentemente tem uma resposta boa. Vale a pena. O exercício é sempre muito importante, com alongamento junto, fundamental. E como é que a gente pode diferenciar, doutor, a síndrome do túnel do carpo de outras condições como tendinites ou problemas cervicais? Isso, quando a gente examina esses detalhes, que a gente vai olhando a característica da dor. Por exemplo, uma dormência, ela pode ser relacionada a uma hérnia de disco, a uma doença do disco da coluna cervical, mas normalmente essa doença sendo mais da região cervical, você vai ter outros sintomas no trajeto até chegar à mão. Não vai ser específico da mão, mas é algo muito comum de confundir. A questão de ser síndrome do túnel do carpo ou se é uma cervicobraquialgia devido a uma hérnia de disco cervical. Então a gente vai perguntando, examinando para entender detalhes, para ver, conseguir diferenciar, além dos exames de imagem que a gente também usa. Mas assim, só olhar o exame de imagem também não adianta, porque a gente pode fazer um exame da coluna cervical, olhar lá, a pessoa tem hérnia de disco, faz um exame da mão, ela tem síndrome do túnel do carpo. Então, e aí como é que a gente vai saber qual é o que está gerando aquele sintoma? A gente vai saber examinando, tanto examinando com toque, como eu falei, tem o sinal de Tinel, que é esse que a gente faz a pancadinha ali no nervo. A gente avalia outras coisas, avalia a coluna cervical em exame físico para poder ajudar, além de todas as perguntas que a gente faz durante a consulta, para a gente poder diferenciar da onde é realmente essa situação. Uma tendinopatia vai ter outras características, uma doença do tendão ela vai ter dor, mas aí ela já não vai gerar dormência, ou muitas vezes a pessoa pode ter tudo junto também. Tem uma hérnia de disco na cervical que está com sintoma, tem uma síndrome do túnel do carpo que está com sintoma, tem um tendão inflamado que também está gerando dor, e aí essa dor, obviamente, ela é muito maior do que de uma síndrome do túnel do carpo apenas, né? Uhum. Doutor, o uso de órteses, aquelas talas e mudanças ergonômicas no trabalho fazem diferenças significativas? O uso da órtese, ela é muito importante, inclusive na síndrome do túnel do carpo. Existe um sintoma que é muito característico, que é uma dor e uma dormência que pioram no período noturno, quando a gente está dormindo, porque a gente de forma inconsciente, quando a gente chega em alguma fase específica do sono, a gente dobra as mãos sem querer, e aí isso aí faz com que o nervo que está nessa região ele fique mais apertado, e quando esse nervo está mais apertado, o sintoma aumenta, fica mais dormente, fica doendo mais, e aí a gente recomenda e prescreve o uso da órtese, que uma luva que mantém a mão mais esticada, sem ela dobrar, para fazer com que esse nervo não fique apertado ali no período noturno. Então, assim, usar apenas aquelas munhequeiras que fecham assim não ajuda tanto. Nesse caso, tem que ser uma órtese que ela pega aqui na palma da mão e mantém a mão sem conseguir fazer o movimento de dobrar. E aí isso é um tratamento
conservador muito efetivo na síndrome do túnel do carpo, mas obviamente a gente vai associar outras coisas para também fazer com que esse nervo fique mais saudável e pare de gerar dor e a dormência. E o uso dessa órtese, doutor, dessa tala, é sob prescrição, não é isso? Isso, sob prescrição para a gente recomendar a imobilização correta, né? Porque muitas vezes você vai compra alguma coisa e acaba comprando o material errado e gasta dinheiro numa coisa que não funciona. Uhum. E finalmente, doutor, assim, né? Pra gente chegar na cirurgia, calma aí que ainda tem muita entrevista pela frente. Quando a cirurgia é indicada e como ela funciona na prática, eu vou pedir pro Marco Aurélio voltar aquela imagem, porque aquela imagem é realmente a imagem da cirurgia da síndrome do túnel do carpo. A imagem ajuda muito. Quando a cirurgia é indicada e como ela funciona na prática? A gente, nessa avaliação, principalmente quando a gente faz o exame de eletroneuromiografia, que a gente quantifica o grau, quando tá num grau 1, num grau 2, a gente não pensa logo de cara em fazer a cirurgia, não. Mas a partir do grau 3, a gente já pensa na cirurgia e de grau 4 para cima, a própria cirurgia já começa a trazer um resultado não tão bom. O que acontece? A cirurgia é exatamente o que está na imagem. A gente tem um ligamento, que é o ligamento transverso do carpo, que fica bem abaixo da pele, que ele ajuda a manter os tendões e o nervo ali juntinhos dentro desse túnel do carpo. A gente faz uma incisão que a gente solta esse ligamento e aí quando a gente faz esse corte, a gente abre um espaço lá dentro, como se os tendões e o nervo respirassem melhor, a gente abre espaço. E aí quando a gente abre espaço, o nervo fica solto e aí ele começa a sua recuperação, a diminuir os sintomas. Como o nervo ele é muito sensível, essa recuperação ela vai depender muito da fase que está. Por isso, mais uma vez, a eletroneuromiografia é muito importante para quantificar. Porque se ele já está machucado, dependendo desse grau, a partir do grau 4, o nervo ele está doente e ele não recupera 100%. Ele não regenera de uma forma 100%. Por isso que a gente, quando vai fazer a cirurgia, a gente orienta, fala, é melhor operar, porque vai diminuir os sintomas, mas quando tá de um grau 4, 5 ou 6, essa resposta, essa melhora, ela não é de 100%. Por isso que a gente sempre gosta de pedir o exame antes de operar, para poder te dar uma ideia do que pode acontecer. Eu ouço muito paciente quando a gente fala sobre a necessidade de cirurgia, aí eles falam, mas eu conheço a fulana que fez, a minha vizinha fez e não ficou boa. Muitas vezes é porque já está num grau muito avançado e aí realmente a recuperação ela não vai ser 100%. Por isso é importante a gente, como cirurgião, orientar o paciente também qual o grau, o prognóstico que a gente chama, que é qual a possibilidade de melhora e quão grande é essa possibilidade de melhora. Em casos mais leves, a melhora, a possibilidade é de 100%, vamos dizer assim. E em casos mais graves, vai depender da gravidade de cada caso. Mas a cirurgia para síndrome do túnel do carpo, ela é uma cirurgia que não é tão agressiva e que traz um resultado muito bom. A questão é essa, às vezes você tem um quadro que está tão grave que você não tem o resultado tão satisfatório quanto você esperava, mas melhora tem. Então essa expectativa que ela tem que ser entendida dependendo de cada grau para você ficar satisfeito com o seu tratamento. Mas até um grau 3 a resposta do tratamento cirúrgico é muito boa. Mas quando está num grau 1, num grau 2, normalmente a resposta, a pessoa melhora com os tratamentos conservadores. Existem casos que estão nesse grau 3, 4, 5, 6,
que são graves e a pessoa não quer fazer cirurgia, que a gente pode fazer um procedimento, como eu falei antes, da hidrodissecção, que a gente chama, que é um bloqueio anestésico, que joga os medicamentos lá no local. Esse tratamento ele também é efetivo, ele ajuda na melhora da dor. A diferença em relação à cirurgia é que a cirurgia ela tem um caráter mais definitivo do que um tratamento apenas com aplicação. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem visto resultados muito bons com a aplicação. Então, tudo vai depender muito, cada caso é um caso. O certo é a gente ter uma avaliação toda certinha para ver qual é a tua situação, para a gente definir o melhor tratamento para você. Porque nada, e na medicina nada é receita de bolo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e tudo isso vai interferir no bom resultado e no mau resultado. Uhum. Doutor, com quanto tempo após a cirurgia a pessoa pode voltar, o paciente pode voltar às suas atividades laborais? Isso vai depender da cicatrização, do tamanho dessa ferida operatória, do grau de recuperação de cada pessoa. Algumas pessoas, e também depende do trabalho, né? Algumas pessoas com 10 a 15 dias já conseguem retornar, outras só depois de 30 dias, mas não vai fugir muito disso não, entre 15 a 30 dias. Uhum. E ela pode voltar após o tratamento cirúrgico? E se sim, em quais situações isso pode acontecer? Pode voltar, vai depender muito da cicatrização da pessoa. Tem gente que já tem uma cicatrização mais difícil e isso tem risco de fazer com que tenha um retorno do quadro mais fácil. E também dependendo do esforço, né? Se você tem esse esforço repetitivo que a causa foi isso, o risco de retorno ele é grande, né? Porque você continua gerando problema. Apesar da gente ter aberto ali o ligamento, o corpo ele vai tentando fechar. Então, por mais que a gente faça a cirurgia e abra aquilo ali, o nosso corpo ele vai combatendo e vai tentando retornar para a forma como era. Que até porque existe um ligamento ali, porque tem motivo para ter. Mas assim, por isso pode retornar. E aí o cuidado após a cirurgia de diminuir o motivo de estar gerando a dor. Por exemplo, a pessoa tem o hipotireoidismo e por isso ela teve. Então, se ela não cuida desse hipotireoidismo, o risco de retorno é grande. A pessoa é diabética e não cuida da tua diabetes, não cuida da sua glicemia. Provavelmente o problema vai voltar e às vezes nem melhora. Então, tem que ter, não é apenas operar. As cirurgias ortopédicas, elas não são muito simples, elas dependem muito do fator individual de cada um. Então, depende muito de você se cuidar para que você tenha uma resposta boa também. Ou seja, é necessário, doutor, que o paciente ele mude alguns hábitos também para que isso possa não voltar, né? Sempre. Se a pessoa tem hábitos que não são bons, que não são hábitos saudáveis, não vai dar certo. Isso é em qualquer situação, para qualquer problema. E você tem que mudar os hábitos tanto de vida pessoais, com alimentação, com atividade física, com sono. Você tem que ter uma vida saudável. Não sendo saudável, a tendência é vir problemas e os problemas serem de difícil tratamento a partir do momento que você não muda o estilo de vida. E quais são os riscos de não tratar a síndrome do túnel do carpo a tempo? O não tratar vai gerar problema, vai gerar aumento da lesão, o nervo vai com o tempo ficar cada vez mais machucado e o grau da síndrome vai ser maior e não ter recuperação. Começa, além da dor e da dormência e a perda de força que faz com que você solte os objetos, um sintoma da síndrome do túnel do carpo mais grave é uma atrofia da musculatura aqui na palma da mão, perto do polegar. A gente tem um músculo que é mais gordinho, que a gente aperta, a gente consegue apertar. Um sintoma bem característico da síndrome do túnel do carpo grave
A gente olha aqui e fica um buraco, fica fino, você atrofia essa musculatura. E a partir do momento que aconteceu isso, não recupera. Então você tem que ter cuidado. O problema não é que fica feio, é porque você perde função. Você não consegue fazer os movimentos normais da mão sem um músculo que é importante. Então, se você não cuida, vai gerar problema grave e vai ficar com uma sequela de uma certa gravidade. Você perde a capacidade de segurar as coisas, de reter objetos, de fazer coisas simples. Você fica com dificuldade de levar a comida à boca, fica com dificuldade de escovar o dente. Atrapalha, não é apenas atrapalho, não. Atrapalha são coisas do dia a dia mesmo. É muito importante procurar ajuda e não normalizar quando estiver sentindo isso. Exatamente. Está com sintoma, procure logo para tratar o quanto antes. Exatamente. E a última de hoje, agora essa é a saideira mesmo. Para quem está assistindo e sente formigamento nas mãos, doutor, qual é o momento certo de procurar ajuda do ortopedista? Começou a adormecer a mão, procura. O momento certo é logo. Claro, não é urgente, você não tem que ir correndo agora, nesse minuto. Mas agende uma consulta, procure, porque a gente já iniciando um tratamento logo, a gente tem uma resposta. A gente pode considerar ter cura desse processo, mas tem que cuidar. Se você não cuida, aí realmente não vai ter cura. Perfeito. Muito bem. Conversei com o Dr. Daniel Dias Esteves, ele atende aqui na Ortoclin. Marco Aurélio vai colocar na tela aí no Instagram. Você vai lá, Ortoclin THO, tá? Com TH Ortoclin _ Arapiraca. E isso tá aí na sua tela agora, tá? Que fica na rua Domingos Correia 971 aqui no bairro Ouro Preto, pertinho do centro aqui em Arapiraca. E o WhatsApp é o 99602-2282. 99602-2282. A Ortoclin tem estacionamento para você. Lá também você vai ter fisioterapia, nutricionista e psiquiatra, tá? Então anota aí, 99602-2282. Além disso, o Dr. Daniel Dias também, ele faz avaliação em tempo real de tendões, ligamentos, buças e articulações através da ultrassom. Trabalha com ombro, quadril, cotovelo, joelho, punho, mão, pé e também tornozelo. Então, para você que quer agendar a sua consulta, 3522-3811. Tá valendo ainda o fixo? Não, só o celular. O celular. Que é o WhatsApp, 99602-2282. 99602-2282. Doutor, muito obrigado por ter vindo, pela presença, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, André, pelo convite, e uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Valeu, gente. Marco Aurélio, tem futebol esse final de semana? De quem? Asa e CSE pela Copa? CSE e Asa, que é em Palmeiras. Certo. Domingo? Domingo, 4 da tarde aqui. Sábado tem o CSA. Sim. CSA e Jacuipense amanhã, às 4 da tarde. E domingo, CSE e Asa pelo Brasileirão Série D, tá? O Fantasma precisa ganhar também já empatou com a Jacuipense aqui, não foi? De 0-0. Então precisa ganhar lá dentro de casa, quando o CSE vai jogar em Palmeiras dos Índios, na sua casa, tá bom? A gente vai transmitir aqui através da NN-FM e do NN Play, tá bom, gente? Lembrando que o NN Play transmite sem imagens por conta dos direitos, que aí são outras séries e a gente não tem os direitos de transmissão, tá? Mas acompanha por aqui, que você vai acompanhar no microfone campeão da NN. Boa tarde, um bom final de semana para você. Deus abençoe seu final de semana. Se ligue, se dirigir, não beba, se beber, não dirija, passe a chave, pega o amigo da vez, né? Divirta-se com responsabilidade, aproveite seu final de semana. Segunda-feira a gente vai entrevistar a doutora Guacira Almeida, neurosonografista. O tema a gente não tem, mas a convidada já está confirmada. Então, fica ligado, fica ligadinho aí, que a gente vai falar para você nas redes sociais aí. Aproveita, segue lá nosso canal no YouTube, segue lá, Saúde em Foco com o André Peps. Depois a gente posta os nossos programas lá, assim que terminar aqui, os cortes vão para lá também. E
também siga-nos aí no Instagram, @Saúde em Foco com André Peps. Tem diversos cortes de todos os profissionais durante a semana inteira. Os de hoje vão para segunda-feira e você vai acompanhar aí trechos incríveis das nossas entrevistas aqui durante a semana, ao longo desses 12 mais um anos que a gente tá aqui na NNFM, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você. Deus permitindo, na segunda, 1h da tarde, a gente vai estar por aqui. Tchau.